Olá! Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Fogo no Divã. Esse podcast é feito por 4 amigas terapeutas e a gente discute a vida cotidiana das pessoas com muita sinceridade, embasamento em psicologia e psicanálise, certo? Eu sou a Marina, psicanalista. Anitta, psicóloga. Eu sou a Fernanda, psicóloga. Eu sou a Ana, psicóloga. E este é o Fogo no Divã, gente. Então, segue a gente lá no Instagram, @fogonodivan.pod. Escreve nos comentários, interage com a gente, que a gente pode, inclusive, responder algumas coisinhas, né? Por lá. Sim. Bom, e o primeiro tema de hoje é mulher, eu te declaro culpada. A gente tive que fazer com ênfase, é um lance meio teatral, assim. Bom, a gente vai falar sobre culpa agora, primeiro, né? E a gente estava conversando sobre esse tema que atravessa muito todo mundo, na verdade, né? Mas a gente sabe que ele pesa mais para as mulheres. Sim. Mas antes a gente precisa separar um pouco, explicar um pouco qual que é o tipo de culpa que a gente vai conversar aqui. Porque culpa é um sentimento positivo até, né? No convívio com outras pessoas. Então, se você tem um combinado com uma outra pessoa e aí você quebra esse combinado, você sente culpa por isso, você gera um movimento de reparação e isso é positivo. Certo? Sim. Agora, a culpa que a gente está conversando aqui é aquela culpa que a mulher sente quando a gente percebe que o combinado ele já não é bom para você, ele vai contra... É uma questão mais social. Exato. Por exemplo, que a gente estava conversando... Eu preciso estar casada até os meus 30 anos. E aí eu não quero estar casada aos meus 30 anos. E agora? Né? Como é que eu vou fazer? Aí sente culpa por não estar casada. Eu não sou uma mulher... Por não corresponder às expectativas. Corresponder às expectativas, que é, na verdade, o principal que a gente precisa conversar. Porque quando a gente vai falar de culpa, não tem como falar sobre expectativas. São muitas, né, pressões sociais com relação às mulheres, né? Exatamente. Então, a gente fala sobre as expectativas da sociedade sobre as mulheres e como isso faz com que elas sintam a responsabilidade. Então, as expectativas se tornam responsabilidades e ela entende aquilo como o valor dela. A capacidade dela de cumprir com aquela expectativa vai gerar a ideia de valor. Né? Se ela cumpre, ela tem valor. Exato. Se ela cumpre, ela tem valor. Se ela não cumpre com aquela expectativa, tem menos valor, certo? Vem dentro do papel dela, né? Na família, na carreira. Em tudo. Nas amizades, nas relações todas. Nossa, Anitta, que você tá quietinha? Não falou nada, né? Coisa estranha. A culpa tá pegando aqui. Não, você se sente culpada agora, não. Que isso. A gente também estava conversando bastante sobre a culpa, ela é necessária, ela é como se fosse um termômetro. Se a gente não sentisse culpa, a gente sairia fazendo todas as atrocidades aí, né? Então, a culpa é natural, tanto no universo feminino como no masculino. Mas o que a gente tem conversado bastante é que para as mulheres, historicamente, a gente percebe que existe um nível maior de culpa existente, porque os papéis que a mulher foi para o mercado de trabalho, a mulher assumiu vários papéis, porque antes a mulher não podia votar. Acumulando papéis. Na verdade, né? antes a mulher não podia trabalhar, a mulher não podia fazer muitas coisas, né? Então, historicamente, a mulher era muito mais reprimida e tinha papéis muito mais limitados. Hoje nós fomos aí para o mercado, assumimos vários papéis, mas também, em contrapartida, nós assumimos
acumulamos outros papéis. Então, assim, existe, por isso que a culpa feminina acaba sendo um pouco maior, porque a mulher trabalha e muitas vezes ela chega em casa, um exemplo bem clássico, ela chega em casa e aí ela tem a demanda da casa. E que a gente sabe que hoje o marido não é nem ajuda que a gente fala, né? Ele é parceiro, alguns sabem que precisam, não é nem ajudar, que precisam fazer o seu papel na também. Verdade, tarefas compartilhadas. Assumir a responsabilidade. Ele é parte daquele organismo que é a casa. Sim, né? sim, na teoria, mas na prática a gente sabe que não acontece. Então as mulheres acumularam papéis e muitas vezes elas ficam se sentindo culpadas porque talvez acredita que não seja uma mãe suficientemente boa, que não esteja dentro de um padrão de beleza, que não esteja profissionalmente dando conta e sendo suficiente, que não está dando conta da casa. Então, diante desse cenário atual, contemporâneo, o que a gente percebe de demanda em consultório é de um nível de culpa maior. E quando essa culpa chega em consultório, muitas vezes, ela não vem aberta, né, como culpa. Vem como uma sensação de crise de ansiedade, algum transtorno de ansiedade, uma depressão, uma sobrecarga, né? Uma falta de energia para as coisas. Ou então a mulher sente que ela não está dando conta dos papéis. Ou seja, adoecida. Adoecida, né? Então, aí, investigando e conversando, a gente percebe que, na realidade, existe ali nas camadas uma sobrecarga de funções e de papéis e de cobrança e de que precisa dar conta e que precisa ser suficiente. E então a gente... Ela se sente obrigada a cumprir, né? Se sente obrigada a cumprir. Porque, assim, a gente... vamos falar do conceito de energia. A gente tem 100% de energia psíquica para investir em objetos. Trabalho, maternidade, relacionamento. Então, se eu invisto muita energia psíquica em determinado lugar, acaba faltando para outros. Né? Então, a ideia, o que a gente trabalha é o processo de desconstrução dessa culpa e que a mulher consiga se harmonizar nesses papéis. Né? Compreender que nem sempre a gente vai conseguir tá 100% em todos os papéis. Porque dar conta de tudo, tem épocas né? que a maternidade demanda mais, tem épocas que o trabalho demanda mais, né, Marina? Mas o lance, eu acho que é importante, assim, deixar claro que a mulher, os indivíduos são todos permeados pela cultura. Sim. Certo? Então, e a cultura muda, dependendo do lugar onde você está, também tem a cultura familiar. Então, as expectativas que existem, que os indivíduos introjetam, né, elas variam um pouco. Mas na nossa sociedade, a gente sabe que as expectativas, elas são bastante repressoras para a mulher, assim. E aí, o que se espera de uma mulher é o que ela tem de valor. Então, se ela tem um monte de expectativa, e aí ela, se ela não virtudes. quer... São virtudes, né? Então, hoje eu estava conversando com uma moça, e a gente estava numa boa, tal, conversando, e ela falou assim, nossa, eu tô tão cansada, mas chega em casa, se eu deitar no sofá para descansar, eu me sinto culpada, porque eu tenho tanta coisa para fazer, tem louça para lavar, eu tenho que lavar roupa, tal. Eu falo assim, gente, olha só, sente culpada por se colocar em primeiro lugar. Até né? o descanso, né? Até o descanso, exatamente. Então, ela se sente menos... ela não tem o direito de se colocar em primeiro lugar, entendeu? Então, porque uma boa mulher, né, pensa nos outros primeiro. Cumpre os papéis que são impostos para ela. Exatamente. Agora, o que ela quer mesmo, se ela fizer isso, ela é egoísta. Não é uma boa mulher, não tem bom valor. Sim. Então, é aquela mulher boa para casar, né? Um exemplo disso, aquela mulher que vai cumprir com as expectativas. Então, quanto mais dentro do padrãozinho, da caixinha, né, mais valor ela tem, certo? Então, ela é aquele padrão de beleza, aquele padrão de comportamento. Tem o padrão de beleza, né? Ainda tem um padrão de beleza, exatamente. Então, ela não dá no primeiro encontro, certo? Porque senão uma mulher boa pra casar não faz isso, né, gente? Quanto menos gente ela tiver saído, mais valor ela tem. Chave mestra. Chave mestra. Quer contar essa história? Não, deixa pra lá. Não. É que eu não lembrava do termo lá, do cadeado. Bom, então é isso. Então, por exemplo, ela...
Aquela mulher que se sabe cozinhar, tá boa pra casar. Aquilo que a gente conversou, lembra? O elogio pra ela é: sua comida tá muito boa, já pode casar. Já pode casar. É um elogio. Exatamente. Né? Fala assim, não, ela sabe cozinhar, que mais que Você uma tá boa pronta mulher. pra ir pra prateleira ser escolhida, Isso, pra prateleira ser escolhida. Então, assim, a mulher, quando ela se coloca em primeiro lugar, faz alguma coisa pra ela, ela sente culpa. Então, por exemplo, sair pra fazer alguma coisa profissional e aí voltar pra casa, encontrar o filho e chorar por culpa. Sim. Ou, enfim, sofrer, né? Se colocar em primeiro lugar. Nossa, eu não tenho o direito de descansar. Então, aquela pessoa que tá sempre fazendo tudo pros outros, né? Então, ela vira uma pessoa que não tem desejo. E eu acredito que tá muito assim... Até tem desejo, né? Mas ele tá lá... Não respeita o desejo. Não respeita o próprio desejo. Ele tá lá, só que ele tá reprimido, né? Sim. E tem várias culpas. Se a gente for analisar, eu volto na questão do contexto histórico de que as mulheres acumularam papéis e elas se sentem sobrecarregadas de ter que dar conta e a demanda é muito grande, né? Porque a maternidade por si só já é algo que preenche, né? O trabalho, enfim. E você se dividir sobre todos esses papéis, nem sempre você vai estar ok em todos, né? E se cobra de ter que estar boa, de ter que estar, de ser uma boa mãe, de ser como é difícil, de né? ser uma boa Nossa, esposa, é difícil, de profissionalmente ter que estar bem. E é interessante entender que, assim, diante de tantos papéis, nem sempre a gente vai estar 100% em todos os papéis. É interessante a gente raramente está 100% dos papéis, é interessante, realmente, nem sempre. Cobradas para dar conta. É interessante de tudo, a gente trabalhar primeiro a gente identificar, né, quais são as expectativas. Por que eu estou me sentindo culpada? Né? Qual que é o ideal de mãe, ideal de profissional, ideal de esposa, o ideal de mulher que eu estou buscando? O lance todo é esse. Será que eu estou me comparando? Porque, Marina, existe as expectativas. Porque se eu estou me sentindo frustrada, se eu estou me sentindo culpada, é porque existe uma expectativa. E essa expectativa, normalmente, a gente percebe que vem de uma demanda. E é uma demanda interna de autocobrança, porque é um padrão interno de autocrítica. É como se aquela mulher andasse com um chicotinho o tempo todo. Puxa, nossa, o meu filho não jantou direito hoje. Nossa, ele não comeu direito. Nossa, hoje eu não transei com meu marido. Gente, nossa, eu estou engordando, eu tô fora do padrão de beleza. Então, assim, culpa, são coleções de culpa. Então, assim, o passo é a gente trabalhar internamente, qual é o meu padrão de culpa. Porque a culpa, como nós falamos, ela é importante, porque ela é um termômetro que vai indicar se eu preciso melhorar, onde que eu preciso me desenvolver. Mas que culpa é essa? Mas se é uma culpa... De onde vem, né? De onde vem essa culpa? Mas ela tá internalizada, mas vem de onde? É daquela culpa, quando a gente fala, né? Tem a culpa que é quando tem uma reparação. Essa é a culpa legalzinha, assim, Sim. Tá tipo bom. Assim, é um bom senso, né? E muitas vezes, Ana, essa culpa você não vai ser sacana, você tem que... um padrão interno, porque dentro desse padrão interno foi introjetado através de um processo de educação religioso, muitas vezes. Não estou levantando bandeira de religião, mas assim, estou dizendo religioso de rigorosidade. De rigorosidade. Qualquer educação que seja repressora. O padrão de educação que vem familiar. Muitas vezes eu quero ser uma mãe como minha mãe foi, ou que a minha mãe não foi. Muitas vezes é um padrão social. Então, a gente tem uma cobrança interna dos nossos valores e uma cobrança externa, porque existe um padrão social do que é ser uma mãe suficientemente boa, uma mulher suficientemente boa. Então, você gasta muito dessa energia. É uma mulher perfeita. Perfeita, né? Que não existe suficientemente boa. Eu acho que a suficientemente boa tá dentro de um padrão. Mulheres perfeitas. Perfeito, Marina, bem observado isso, porque assim, é um padrão elevado, né? Esse padrão social é um padrão elevado que muitas vezes até não condiz com a nossa condição humana. Sabe o que é duro, Anitta? É que, independente do que a gente faça, sempre vai ter culpa. Você percebe que a mulher é programada pra culpa, né? E vai ter sempre uma comparação. Nós estávamos conversando sobre isso nos bastidores, meninas. Aquela questão assim, a mulher acabou de ganhar... Então, só para fechar esse conceito da culpa, existe uma culpa interna, né? Então, e uma culpa externa, que você precisa se encaixar dentro daquele padrão, né? E aí começam as comparações, porque daí você vê ali, gente, hoje em dia, com esse... principalmente pós-pandemia,
a gente vê muitas comparações. Então, existe a maternidade perfeita, o casamento perfeito, o jantar romântico perfeito, aí você, a viagem perfeita, o nariz perfeito, a vida perfeita. Né? E a realidade ali, a realidade dos bastidores que as mulheres passam, que é aquilo, né? É cuidar do filho, é chegar em casa cansada. Muitas mulheres não têm energia para brincar com o filho, se sente culpada porque não está brincando com o filho. Anitta, né? Eu falei do que não existe suficientemente boa, na verdade, para a mulher, no sentido da perfeição, né? Porque a mulher não tem espaço para falta, assim, para fazer algo mais ou menos. Sim. Então, por isso que o suficientemente boa não é suficiente para essa perfeição. E levando em consideração, meninas, que a gente porque não está nem levantando uma bandeira feminista, não é promover a guerra do sexo aqui, não é o objetivo, não é esse. Uma guerra feminista não é uma guerra do sexo. Mas é dizer assim, como a Marina diz, para as mulheres é muito mais pesado, até porque por conta também da prateleira do amor que a gente estava conversando, né, da Valesca, né? E as mulheres, elas são colocadas em prateleiras, então imagine prateleiras. E acaba se acontecendo ali uma competitividade no universo feminino, onde a gente percebe que existe um padrão elevado, até de beleza, né? De cobrança de que tem que ter, não que não possa, tá, gente? Eu acredito que assim, tudo que está dentro de algo que não está pesando muito, que está saudável, né? Tudo bem, mas a gente percebe que tem que ter a bunda perfeita, o peito perfeito, a vagina perfeita, a unha perfeita, os cílios perfeito, a pele perfeita. Envelhecer é sinal de perder espaço no mercado de trabalho. Perder valor, de né? perder valor. Então, assim, é importante a gente olhar a culpa dentro desse contexto, que não é tão simples, né? É muito complexo. É muito complexo. Não, porque se você não segue essa expectativa, você perde valor. Né? Para a sociedade. Tá então, fora, se você né? não tá. serve. Se você não questiona essas expectativas sobre você, como isso chega em você e como você também reage a tudo isso, né? Você sente que você fica na margem da sociedade, sabe? Sim. Então, você sente que você tem menos valor. Se você não... E aí, a culpa vem mais ainda quando você fala, putz, eu não quero seguir o que é esperado de mim. O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? E aí, a questão do desejo, não é mesmo? Quando você fala assim, que o que você deseja para si não é o que a sociedade espera de você. E você tem que ir contra tudo isso que é colocado desde sempre na tua vida. E aí você fala, putz, mas aí eu não vou ser mais valorizada. Certo? Então, por exemplo, aquele drama daquela moça que quer sair por aí curtindo a vida e sai, transa o quanto quer, tá, não sei o quê. E a sociedade olha, fala, e nem adianta falar, gente, que isso é coisa do passado. Porque tem muita gente por aí que ainda fala isso. Fala assim, não, quem sai e dá no primeiro encontro, que isso, né? Não tem valor. Gente, a gente atende adolescentes, né? E conversa muito com adolescentes e percebe que os adolescentes também ainda têm esse conceito de que se a mulher transar no primeiro encontro, tem um outro olhar, né? E o homem... De desqualificação. Pro homem, não. De não confiança, né? Ela não vai transmitir uma segurança maior para esse homem, porque ela vai se envolver e se relacionar com outros homens. Então, Não entendi. Como assim? O homem, por exemplo, ele prefere os homens na cabecinha deles. Eles preferem uma mulher que seja mais fiel a um parceiro. Aí, a gente sabe do que a gente está falando, né? Da insegurança deles, do medo da comparação. Exatamente. Sim. Né? Eles vêm com esse será que eu sou bom de cama? Ela já ficou com tanto cara. Claro. Exatamente. Sim. E a Marina estava falando da questão do desejo, e é muito interessante porque, assim, desejo, né? O que eu desejo? Eu quero muito fazer algo, né? Sempre quis fazer muito algo. E muitas vezes esse desejo está numa camada tão profunda que eu nunca dei vazão, eu nem sei o que eu quero, o que eu busco, porque muitas vezes eu sempre busquei viver dentro de um padrão que já foi assim... traçado, né? Eu procuro reproduzir esses padrões. E quando eu penso em sair desses padrões, ou então de pensar em fazer diferente, vem a culpa. É. E é interessante. Só de pensar, né? Só Às de vezes pensar. você nem tá atuando, você tá só pensando,
e no que você realmente quer, e você sente culpa por isso. Sim, e aí até a que a gente estava falando, né? Acaba produzindo sintomas, né? Sim, Sim, porque quando vem, adoece. o que a Ana falou é interessante, porque quando vem, muitas vezes, você que tá escutando o podcast, você pode falar, mas eu não sinto culpa, não. Mas, na verdade, essa culpa, muitas vezes, ela vem deformada. Ela pode vir numa outra coisa. crise de ansiedade, ela pode, no transtorno de ansiedade, ela pode vir numa... Em outros tipos de doença até, né? No corpo, Normalmente, em clínica, em consultório, ela vem numa síndrome do pânico, numa depressão, porque você sente aquela angústia, aquela tristeza, e aí você escuta falar, nossa, mas por que você tá triste? Por que você reclama tanto da sua vida? Você tem uma casa, você tem um marido, tudo não é feliz. tem um filho saudável, tem um trabalho. Isso é falta de fé em Deus, isso é falta de conexão, isso é falta de... parece um clichêzão falar, mas é falta de um tanque de roupa, é falta de perspectiva de vida. Acontece, gente. E aí você se sente pior ainda, né? As mulheres escutam isso mesmo. E na realidade, esse adoecer, ele vem como um transbordar da alma, né? Ele não tem pra onde ir, né? Ele transborda, o seu desejo transborda porque você não consegue mais. Na verdade, é uma grande possibilidade de comunicação. É uma grande possibilidade de comunicação. É interessante que ele é uma ligação com o desejo que está lá recalcado, querendo ser vivido, né? Então, para a gente entender essa culpa, eu acredito que seja interessante você olhar a quem serve a vida que você está levando. Se realmente... A questão do protagonismo, né, da própria vida. O protagonismo. De você colocar os seus desejos, né? E olhar para eles e falar assim, bom, eu quero isso. Aí você questionar, por que eu estou sentindo culpa? Sim. Certo. E apesar de estarmos falando muito da culpa feminina, né, eu acho que é importante lembrar que, assim, essa culpa, essa pressão social, ela acontece para todo mundo, né, para os homens também. Claro que eu acho que são questões diferentes para os homens, né, mas os homens também sentem essa culpa, também produzem esse sintoma que a gente acabou de falar, também adoecem, né, e eu acho que a questão do homem vem muito de ser provedor, muito com relação ao sexo também, né, ao corpo. Tem que corresponder, né? Tem que corresponder. Então, a gente está focando sucesso aqui, financeiro. né? Sucesso financeiro. Gente, e essa questão que você falou do sexo é uma coisa muito importante, porque, assim, às vezes a mulher não está com vontade de transar e ela se sente culpada de não estar com vontade de transar. Mas, na realidade, a mulher só vai... A libido funciona na mulher diferente no homem. Se ela estiver chateada, sobrecarregada, magoada, ela não vai querer transar, né? E você não deve realmente... Não é nem, acho que assim, não é nem só não querer, né? A libido tá ali, ela não é... Às vezes tem não mulher ela que... vai fazer birra, vai falar. Não é nem birra, às vezes a mulher se autoestupra, porque ela acha que ela sente culpa, porque se ela não transar, ela não vai estar fazendo o papel dela, né? Que é quantas vezes a gente ainda escuta que não tem em casa, busca na rua, né? Nossa. É muito... A gente escuta isso muito hoje em dia, né, Fernanda? Sim, então, e quando ela fala não, né? Quando ela fala não tô afim, ela se sente culpada, inadequada. Quando ela autoestima baixa, né? Falou assim, eu não quero, que é um posicionamento do desejo dela, né? Falou assim, isso eu não quero. E ela sente culpa. Falou assim, nossa, e agora que o meu marido... Né, e se fala com a amiga, às vezes a própria amiga reforça essa culpa, né? Das expectativas da sociedade, do nosso meio social. E assim, né? Como retomar esse protagonismo da vida, né? Assim, diante de tanta culpa, de tanta coisa que vem, né? Para as mulheres, para os homens, mas aqui falando das mulheres, como que lida, né? Com tudo isso, como é que se torna protagonismo? Para os homens é diferente porque se espera coisas diferentes dos homens, né? Então, por exemplo, se espera, se ele é ensinado de que ele tem que... o papel do homem é prover. Se espera de um homem isso. Se isso se torna responsabilidade dele. Se ele não prover, ele sente culpa. Sim. Certo? Sim. Mas ele pode não sentir culpa de sair do relacionamento para trair. Porque na sociedade se espera que ele... tudo bem se ele é um molecão. Tudo bem ele se é um ele moleque. fizer isso. Se ele é um moleque, ele pode. Né? Então, mas bom, voltando, vamos falar agora de essa retomada, né? Essa Exatamente. retomada do protagonismo né? da sua própria vida, que tem a ver com você Com
Com a tomada né? de Conseguir consciência. lidar com essa culpa. Tomada de consciência e conseguir lidar com essa culpa, E né? eu acredito que a grande retomada é assim, se você fez escolhas que eram escolhas para agradar alguém, escolha por idealização, por projeção, tá tudo bem. Se a sua vida até agora foi, tá tudo bem. Eu acredito que não precisa se culpar mais por isso. Porque, assim, tem escolhas que a gente faz. Às vezes eu tenho hoje, por exemplo, 45 anos. Eu fiz uma escolha lá com 20 anos. Com 20 anos, provavelmente eu não tinha o mesmo nível de consciência que eu tenho hoje. Outro contexto. Então, assim, olho para aquela menina, eu acolho, perdoo, entendo que ela teve Elabora, aquelas razões. né, as questões Ela teve ali. aquelas razões naquele momento. Mas hoje eu preciso ser protagonista e eu acredito que o caminho sempre é de dentro para fora, né? Então, a partir do momento que eu busco me autoanalisar, terapia é fundamental para a gente quebrar com esses padrões, né, de rigidez interna. Entender né? de onde vem essas culpas A todas. quem que eu quero e o que agradar, é, né? A quem que eu quero agradar, serve a quem tudo isso que eu tenho vivido até agora, porque precisa ser importante para mim, né? Precisa ter importante para mim. É entender essa culpa. Agora, vamos lá, gente. O que vocês diriam para si mesmos, se vocês pudessem falar com vocês, lá quando vocês tinham 20 anos de idade? Em relação à culpa, vamos lá. Vai. Bom, eu vou começar, então. Eu vou falar, primeira coisa que é assim, que a responsabilidade da minha vida é ser protagonista da minha vida. E não fazer ninguém feliz, a não ser eu mesma, assim. Então, a responsabilidade é com você mesma, exatamente. né? Nesse sentido. Eu não tenho a responsabilidade de fazer minha mãe feliz, meu pai feliz, sabe? As expectativas dos outros. Eu tenho que parar pra pensar sobre o que eu quero pra mim. Que é a priorização, né? Como é que eu me priorizo, né? Eu acho que eu com certeza me falaria muito isso também, assim. Olha pra você, né? Diante de tudo isso, o que é seu, o que é do outro. Isso. Pra eu conseguir pegar o que é meu e, claro, conseguir lidar também com a sociedade, porque não é simples assim. Não é simples mas assim, essa questão, mas é um começo. Mas é um começo. Eu acho que essa questão de priorizar, de colocar os limites, de entender o que é meu, o que é do outro. Nossa, outra coisa legal importante. também, que eu acho que a gente tinha conversado, é quando você tem projetos com outras pessoas, seja uma família, o trabalho, saber dividir a responsabilidade daquilo. Ah, gente, eu acho que assim, eu vou ficar aí, vou ficar aí com vocês. É isso. No fim é isso. No fim é isso. Eu diria, menina, segue em frente. Você é muito mais capaz do que você imagina. Ai, que lindeza. Diria isso. Diria mesmo. isso. Pegaria no colo, abraçaria, beijaria. Não sinta culpa. Bom, não é que não sinta culpa, né, gente? Assim, não entenda que não cumprir o que se espera de você é reduzir o seu valor. Isso, perfeito. Então, Muito isso. bom. Bom, gente, este é o fim do nosso tema, do nosso episódio agora de tema da culpa da mulher. E segue a gente lá no nosso Instagram e interage com a gente, que a gente vai dar uma olhada lá. A gente vai também responder os comentários. Responder os comentários. A gente vai colocar também dicas de filmes, músicas e livros que vão complementar esse assunto aqui, que é tão importante. É Com super certeza. importante vocês falarem lá, interagir, porque a partir do que vocês falarem, a gente também vai produzir novos conteúdos, abordar outros temas. Então, assim, é super importante a participação de vocês. A gente vai estar de olho ali. Abraço. É isso. Um abraço! Um brinde, Gente. gente. Fogo no divã! Fogo no divã.